programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E no episódio de hoje a gente vai contar um caso bem diferente. Em 2007, com 16 anos, a Jennifer Mee, ela virou notícia no mundo inteiro porque ela estava soluçando sem parar por 4 semanas seguidas. E aí começaram a acompanhar a vida dela, né? Fizeram vários memes e ela virou meio que uma subcelebridade. 3 anos depois, ela foi presa por homicídio. Hoje a gente vai contar a história da assassina do soluço. Mulheres Assassinas com Piers Morgan é um programa britânico da Discovery e também tem disponível na Netflix. O Piers Morgan, ele é um jornalista super famoso da Inglaterra, né? Enfim, o programa é britânico, ele também é britânico, ele já foi editor de vários jornais e atualmente ele apresenta um programa que leva o nome dele na CNN. Outro programa também que ele faz, que é bem nessa linha, que é o Desvendando Serial Killers com Piers Morgan. Eu amei que tudo que ele tem, ele, tipo, coloca o nome dele. Eu vou colocar Modus Operandi com Carol Moreira, sabe? Ele realmente sabe fazer o branding dele. E aí, em 2017, ele lançou essa série, né, Mulheres Assassinas com Piers Morgan, entrevistando americanas condenadas por homicídio. Então, assim, apesar da gente estar falando dessa série nesse episódio aqui, a gente não recomenda muito. Porque a série é bem fraca, bem sensacionalista. Até esse episódio que a gente tá contando, que é o 3º episódio, lembra um pouco do Gugu entrevistando a Suzane, sabe? É uma coisa muito... Ai, sério, ele faz umas perguntas que não tem nada a ver, assim... Forçar uma narrativa. Ele é bem incisivo, né? Muito, e às vezes ele quer forçar aquela narrativa, aquela coisa do tipo assim... Como você se sente sabendo que a sua filha vai ficar presa pro resto da vida na prisão? Você acha que você perdeu a sua filha? Sabe, eu não sei, tem um jeito... Sim. Tipo... Sim, Me sinto uma bosta. É óbvio que eu perdi minha filha, sabe? Mas não é esse tipo de pergunta. Se você quer dizer que ela perdeu a filha, então encontre uma maneira, né, de falar isso de uma forma... mais inteligente, sei lá, eu acho que eu acho fraco e muito sensacionalista. Eu acho que é meio que um formato de TV meio antigo, sabe? Não é um formato de série documental que a gente imagina hoje, sabe? Com qualidade narrativa, com aquela fotografia bonita, sabe? Que muitos docs têm que a gente vê, né? Mas ele é uma coisa bem TV, ele foi feito bem pra TV mesmo, não foi feito pro streaming nem nada. Então, por isso que eu acho que ele é meio esquisitão mesmo. E ele é aquela coisa, assim, ele chega e pergunta, e ele vai forçando a barra ali com o que ele quer passar, com a imagem que ele quer passar, e nem sempre faz sentido, assim, sabe? Nem sempre tem uma narrativa mesmo, como você falou. Então é isso, hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 de Mulheres Assassinas com Piers Morgan, que conta a história da Jennifer Mee. The sound echoes through the TIA terminal, announcing the arrival of 15-year-old Jennifer Mee. Hi, sweetie. How are you? I'm good. That sound has been her constant companion since the first hick, 4 weeks ago tomorrow. and the sound is the least of it. I get really bad chest pain, abdominal pains, throat pains, back pains. It's unbelievable. We've been keeping her spirits up, keeping her smiling, but when she starts hurting and starts crying, that's when it breaks my heart. So there's nothing I can do for her. After the attack started in science class on January 23rd, Jennifer's parents took her to any doctor they thought might be able to help. But I've been to neurologist, pediatrician. A Jennifer Mee nasceu no dia 28 de julho de 91, em São Petersburgo, na Flórida. E esse áudio que vocês ouviram agora é um trechinho de uma reportagem de 2007 da ABC Action News, que mostra a Jennifer quando ela estava com uns 16 anos, e essa reportagem mostra que ela está soluçando faz 4 semanas. E aí os pais dela levaram ela no médico, né, ficaram desesperados, tentaram de tudo, mas, gente, a menina continuava soluçando, tipo, 50 vezes por hora. Imagina o desespero dessa menina. Deve ser enlouquecedor. Você lembra dessa história na época?
Eu não lembro. Em 2007? Sim, tipo... Eu tava já na faculdade. Eu não lembro. Então, foi parar no Fantástico, sabe? Tipo, o caso ficou muito famoso. Eu lembro que eu fiquei tão apavorada, porque, tipo, ela começou... Você ficou com medo de eu ficar com você? Medo. De ficar assim? De ficar assim. Eu ficava, putz, será que um dia isso vai acontecer comigo? Eu fiquei muito apavorada, porque quando ela contava, assim, era tipo... Ela tava na escola, entendeu? Na aula de, sei lá, ciências. E aí, do nada, ela começou a soluçar, e, né? Até aí, tudo bem. Só que aí, ela nunca mais parou. E, imagina, 4 semanas, sabe? Tipo, 4 semanas soluçando é enlouquecer. Nossa. Tipo, você não consegue dormir? Não, 1 hora soluçando é enlouquecedor. Sim. Imagine um dia inteiro. Imagine isso vezes 4 semanas, meu Deus. Eu choraria todos os dias. Aquelas, né, começa a chorar. Pois é, ela deve ter ficado louca. E pra melhorar, ela ficou conhecida como The Hiccup Girl, que seria tipo a menina soluço, a garota soluço. Ai, tadinha. E o soluço só acabou na 5ª semana depois que ela conseguiu uns remédios prescritos, né? Uns médicos deram a ideia dela tomar uns remédios que eram pra pacientes que têm síndrome de Tourette. E assim, tem algumas séries, filmes, que ele meio mostram pessoas que não aguentam, né? Que estão falando alguma coisa, e aí do nada mete um palavrão no meio. Não sei se você lembra disso, mas, tipo, tem várias séries e filmes que fazem isso. Então eles meio que ensinam essa coisa de que a síndrome de Tourette é isso, assim, é uma pessoa que do nada fala umas coisas sem querer falar, sabe? Quase como aquele filme O Mentiroso do Jim Carrey, né? Que ele não consegue falar mentiras. É quase bem, entre aspas, que é assim que, tipo, a mídia, né, a série e os filmes, eles falam que seria isso a síndrome de Tourette. Mas, assim, não é bem assim. Então, a gente catou uma explicação do site de quem? Do Dr. Drauzio Varela, né? Que é o quê? A pessoa que sabe tudo, né? Se ele falou alguma coisa é porque é de verdade. E aí no site dele tá assim, que a síndrome de Tourette, ele é um distúrbio psiquiátrico que se caracteriza por tiques motores ou vocais que ocorrem com frequência e intensidade variáveis. Em alguns casos, podem causar constrangimento aos pacientes. Então, assim, pode realmente, né, existir desse formato, que acho que talvez seja mais midiático, né, por isso as pessoas acabam inserindo mais nas séries, ou pode ser um tique nervoso, né, que não necessariamente é uma pessoa que do absoluto nada começa a xingar as coisas. Mas aí foi esse remédio para isso que ela tomou e que, de certa forma, deu esse resultado 5 semanas depois. Ainda bem, né? E aí depois que o soluço acabou, a imprensa sumiu, né? Porque aí ela perdeu o charme, sei lá. Tem mais o que fazer aqui. Não tinha mais o que fazer com ela. E aí, alguns meses depois, em junho de 2007, saiu uma notícia de que ela tinha fugido de casa. E aí, depois, em 2010, a polícia da cidade onde ela morava emitiu um relatório de pessoa desaparecida com o nome dela. Então, pelo visto, se dá a entender que ela vivia fugindo de casa e tal, que ela estava se metendo com pessoas, né, que não estavam sendo legais na vida dela, e ela ficava fugindo e tal. E aí temos 2010, ela nesse, né, foge, volta, e a Jennifer Mee, ela começa a conversar pela internet com um boy, né, com o Shannon Griffin, que é um homem de 22 anos. E ela convence o Shannon a ir no encontro com ela. A intenção era atrair ele para uma casa abandonada e assaltá-lo. E aí, para isso, olha as ideias, para isso ela, né, não ia conseguir... O homem era super alto, super forte, jogador, né, atlético e tudo mais, e ela é mirradinha e tal. Então, assim, a solução que ela encontrou para essa situação era, tipo, contar com a ajuda de 2 outros caras, que seria o namorado dela, o Lamont Newton, e o Laron Hayford, que era um amigo deles e tal. E os 3 moravam juntos. Só que, assim... Ela mesma depois fala que, na verdade, ela ofereceu de vender drogas pro Shannon. E que não que era o encontro, sabe? Ela mesma vai falando tal, até porque ela tinha namorado. Só que um amigo do Shannon fala que ele meio que se arrumou todo, assim, pra sair. Passou perfume, super saiu achando que ia conhecer uma garota legal. E que, então, eles acharam que ela meio que deu golpe mesmo, assim. Fingiu que era um encontro... Mas ela só tava armando, né, pra, tipo, convencer ele a ir até lá e aí poder deixar ele lá pra ser assaltado.
Então ela traiu o coitado do Shannon até essa casa abandonada lá no centro de São Petersburgo, na cidade, numa rua meio estranha, vazia e tal, e levou ele até o quintal da casa. Só que chegando lá, ela deixou o Shannon com os 2 meninos, né, o namorado dela e o amigo, o Newton e o Laron. E aí ela vazou, ela deu o vazare. E aí os 2 fizeram o combinado, tentaram assaltar, só que o Shannon não ia deixar barato, o Shannon reagiu, ele era super forte e tal, grande. E aí, os 2 não estavam nem conseguindo bater nele, porque ele era muito grande, tava aquela luta, né? Imagina os 3 lutando e tal e tal. Só que os 2 meninos tinham uma arma e um deles deu 4 tiros no Shannon. E assim, eles fugiram. Tipo, simplesmente foi isso, sabe? Ela traiu, beleza, vai ser roubado e tal. Era esse o plano, né? Entre aspas. Eles entram nesse embate, como a Carol contou, e eles atiram nele e vão embora. Tipo, meio que entram em pânico e vão embora. Saem correndo, fogem, e o corpo fica lá. O corpo fica lá no lugar abandonado, né? Na casa abandonada e tudo mais. E aí, os 3, eles voltaram lá pra casa deles, tal, que eles moravam juntos. E só no dia seguinte a polícia apareceu. Na série, quando ela conversa com o Piers Morgan, né, sobre o que aconteceu depois do crime, ele pergunta se ela e o Newton transaram naquela noite. Mano, primeiro que não é da sua conta. Ah, a polícia chegou no dia seguinte e tal. Mas e aí, à noite? Vocês dormiram? Você dormiu com ele? Vocês transaram? Tipo assim, cara... Muito inconveniente. Qual é essa fixação? E assim, como se o sexo, sei lá, também fosse um... Ai, se você transou, você é culpado. Se você transou, você não se importa. Gente, de novo, não é sobre isso, né? Porque, tipo, se eles transaram, quer dizer que eles estavam muito sussa, que eles não têm remorso. Foda-se o cara, o Shannon, né? Então, e ainda mais porque ela é mulher, aquela coisa que a gente falou, né? A gente até falou semana passada da Amanda Knox, que você falou de ser mulher, de ser bonita e tal. Inclusive, me elogiando, muito obrigada. Mas, imagina, né? Tipo, será que se fosse homem, ele teria perguntado isso? Fica aí o questionamento. Exato, não faz muito sentido. E assim, ela fez uma coisa desprezível. Então, assim, vai atrás disso, entendeu? Fala sobre isso. E não sobre o fato dela ter transado ou não, porque isso não... Né? E não, assim, nenhum crime ali foi sexual. Assim, nada na cena do crime, ou nenhum tipo de coisa chamava atenção para que ele estivesse fazendo essa pergunta, né? Se for um crime sexual, se for alguma coisa nesse sentido, a gente consegue entender, mas não houve nada, não tinha nada a ver com isso. Então, realmente, foi só uma grande pergunta à toa. E ela ficou até meio chocada, assim, na hora que ele faz a pergunta, sabe? Ela fica meio confusa. E ela fala, ai, não, acho que a gente não dormiu aquela noite. A gente meio que passou a noite em claro, assim. A gente tava muito... meio atordoado com o que tinha acontecido, né? E nessa noite eles estavam ali tentando apagar as evidências, lavar as roupas, né, que tinha ficado com sangue, pegaram os documentos do Shannon e estavam pensando em jogar fora e tudo mais. Aí beleza, mas eles passaram essa noite em claro, de acordo com ela, e no dia seguinte a polícia chegou, né, perguntou pra eles e tal, e eles admitiram o crime. Eles não falaram, não tem nada a ver, eles só falaram, beleza, foi a gente mesmo e tal. E aí, de repente, Jennifer Mee começa a aparecer na mídia novamente, só que dessa vez como suspeita de assassinato e ganha o apelido de Hiccup Killer, que é a assassina do soluço. Daí tá, vamos para as contradições desse caso. Vou falar um pouquinho sobre isso. No dia que a Jennifer foi presa, ela disse para a polícia que ela sabia que um deles tinha uma arma. Só que depois, ela passou, né, em outros dias, em outros momentos, ela passou a dizer que ela não sabia que eles estavam armados. Até na entrevista com o jornalista Morgan, na série, ela reforça que não sabia da arma, né, no momento que aconteceu. E a entrevista foi feita em 2017, então assim, 7 anos depois que o crime rolou. É que eu acho que eles tentaram jogar um negócio de que se ela sabia da arma, ela sabia do perigo que o Shannon tava correndo, ou ela sabia que ele ia ser morto, sabe? Pra tentar jogar isso. Mas assim, se eles estavam armados ou não, isso não significa que eles planejaram um assassinato, né? Outra coisa que ela diz, né, é que ela sabia que isso ia acontecer, né? Ela sabia que ele ia ser roubado e tal, só que ela não esperava que eles fossem matá-lo.
achava que eles iam roubar o dinheiro e fim, sabe? E dá a entender que meio que ela serviu de isca, assim. Que ela quase que foi convencida a participar disso. Só que a promotoria, ela mostra uma ligação que ela fez pra mãe no dia que ela foi presa. E ela fala, ai mãe, eu não matei... Tipo, a mãe pergunta, o que você tá fazendo aí e tal? Tô sendo acusada de homicídio. E a mãe, o que você fez? Ela, eu não fiz nada, mãe, eu não matei ninguém. Mas eu armei tudo. Só que deu tudo errado, mãe, só piorou depois. E assim, na hora que a promotoria manda essa, eles provam, né? Eles provam que ela tava assumindo ali a autoria de tudo. Inclusive, isso foi super decisivo pro júri, né? Quando eles estavam falando sobre isso. Porque, assim, não era o detetive falando, não era a polícia, não eram testemunhas. Era ela falando pra mãe dela, tipo, pra alguém da própria família. Ela tava ali assumindo naquele momento. Isso é complicado, né? Porque ela não tava assumindo que ela armou pra matar ele. Ela tava assumindo que ela armou algo. Que pode ser só o encontro, que ela realmente assumiu, né? Mas a gente não sabe muito bem o que ela tá querendo dizer com isso. E assim, uma ligação que ela fez no desespero, acabou de ser presa pra mãe dela. Só que a gente já falou isso aqui algumas vezes. Acho que a gente até falou isso aqui com o Dr. Lúcio, né? Naquele FAQ que eu conversei com ele e tal. Que o que rola no tribunal não é o que rolou na vida real, não é tentando mostrar a verdade. É tentando convencer o júri a votar uma coisa. Né? E no meu episódio também que eu conto, porque não sei se você sabe, Mabê, que eu já fui jurada. Sério? É, sério, tem um episódio do FAQ pra você ouvir, tem 2, né? Ah, eu vou ouvir agora. Ouve agora. Mas, enfim, no que eu conto também, tipo, o promotor fala, né, pra gente, eu quero que vocês votem sim pra essa pergunta, não pra essa pergunta. Quando ele falou isso, eu até achei meio surreal, assim, eu não imaginava que ele ia falar tão claramente o que ele queria. Mas é isso, o tribunal, ele não quer mostrar a verdade. Ele quer que você vote uma coisa pro cliente dele ser solto ou preso. Né? É, provar o argumento. E aí, em 2013, a Jennifer, né, tava ali tentando, e ela tentou um acordo com o defensor público para pegar uma sentença que era menor, que era 15 anos, que era o mínimo que ela poderia conseguir nesse acordo. Só que o juiz não aceitou. E aí, aos 19 anos de idade, ela foi considerada culpada de homicídio doloso qualificado e sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ou seja, não tem como ela sair, ela vai ficar o resto da vida dela presa. Cara, essa condenação, ela foi, obviamente, muito criticada pelo país. Porque, assim, né, ela já chamava atenção, né, pelo lance do soluço, depois passou a chamar atenção por conta dessa história, então mais gente ainda falava sobre isso, e quando teve a leitura da sentença dela, muitos jornais falaram sobre isso, então civis, advogados, juízes, enfim, um monte de gente deu opinião, e a maioria das pessoas criticou a condenação. O argumento deles, né, era tipo, olha, ela não puxou o gatilho, ela não estava no local do crime, nem sabia que ele seria assassinado. E assim, ainda que ela tivesse armado para ele ser assaltado, será que fazia sentido, né, a pena que ela recebeu? Isso é até perguntado na série pra ela, né? O Piers Morgan olha pra ela e fala assim, você se considera uma assassina? Eu sei que você foi condenada, mas você acha que podem te chamar de assassina? E ela fala, não, eu não me considero uma assassina. Ela, né, fala que ela sentia que ela deveria sim passar uns anos na prisão, mas que ela não concordava com o tempo que ela foi condenada. Só que às vezes, quando ela pensava no assunto, ela achava que era certo, porque, de certa forma, o Shannon Griff nunca mais voltaria à vida. Então, parecia justo que ela ficasse na prisão para sempre. Isso é muito complicado, né? Porque na série eles falam que, de acordo com a lei da Flórida, como ela armou pra ele ir até lá, pra ele ser assaltado, ela é a mesma coisa que ela tivesse puxado o gatilho do cara que atirou nele. Só que assim, ela vai ser julgada da mesma forma, né? Ela foi julgada do mesmo jeito, de acordo com a lei da Flórida. Em outros estados, talvez aqui no Brasil, seria muito diferente. Porque, beleza, ela armou um encontro que era uma emboscada. Só que era uma emboscada para ele ser assaltado. Ela não sabia que ele ia ser assassinado. Então, realmente, muito complicado ela ficar presa para sempre, né? É meio pesado. Quando eu paro pra pensar nessa história, ela me choca de muitas maneiras, assim. Primeiro,
você vê que, de certa forma, ela tem um desprezo pela vida alheia, né? Pelo fato dela ter atraído o Shannon até lá, até a casa, pra que, né? Você tá atraindo o cara pra um lugar com 2 pessoas que você conhece, né? Tipo, não é que 2 pessoas que do nada resolveram ser violentas. Você, de certa forma, você conhece aquelas pessoas, você namora uma delas, né? Eles estavam juntos e era uma história, sei lá, você não foi vender o seu Walkman, sabe? Aquelas que dão um exemplo super antigo. Não entendi, mas beleza. Não, tipo, você não foi vender o seu PlayStation, saca? Você foi vender droga, o que ela tava falando, que ela foi vender droga. Então, assim, você já espera que vai ser uma atividade que não vai ser assim, à luz do dia, não vai ser uma coisa tão simples assim. Então, tipo, o que ela esperava também, sabe? Porque, no mínimo, os caras iam dar uma surra nele. E estando 2 contra 1, era bem provável que ele se machucasse pra caramba, né? Acho assim, que o que acabou acontecendo é que ele era muito forte e ele reagiu e tal, e enfim, não esperava o que aconteceu. Mas, não sei, eu também acredito que, sei lá, não acredito que ela também era isso que ela desejava, sabe? Que eles tivessem morrido. Também não me parece que era isso que os caras queriam que tivesse acontecido, sabe? Foi uma reação. Mas é muito diferente de... Por exemplo, aqui no Brasil, tem o termo latrocínio, que é quando você vai assaltar alguém e acaba matando, ou mata alguém pra assaltar, pra roubar alguma coisa, né? Então, eu acho que seria considerado, de certa forma, um latrocínio. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que não seria uma pena tão grave pra ela que fez a emboscada, do mesmo que o cara que apertou o gatilho, né? Então é realmente complicado, porque com certeza ela merece uma punição, ela até mesma acha isso, né? Ela tem que ser punida, não só pelo assalto, porque o assalto também já seria um crime, mas o assalto que ela emboscou causou um crime muito maior, com certeza. Agora, será que ela deveria ficar presa pra sempre? Complicado, né? É muito difícil, porque a gente fica aqui pensando, né? O que você votaria, né? Se você estivesse no júri e tal. E é super delicado falar sobre isso também, porque no fim também não é a nossa opinião, né? Tipo, claro, como júri é a nossa opinião, mas eu digo assim, no fim, não é sobre opinião, é sobre lei, né? Sobre justiça, sobre fazer valer a lei. E a lei, ela precisa atuar de forma que também ajude a ressocializar. Tem até um momento na série que mostra um dos amigos do Shannon, né? E que ele fala uma frase que eu achei muito bonita, que ele fala que não foi só a vida do Shannon que foi tirada naquele dia, mas foram 4 vidas perdidas, né? A do Shannon, que virou uma vítima, e eram 3 garotos de 19 anos que foram presos para sempre, assim, sem liberdade, sem chance de sair da cadeia por algo estúpido, né? Por uma situação muito estúpida. Era um assalto... Até ela fala, assim, que ela tava vendendo e daria, sei lá, uns $40, entendeu? Tipo assim, basicamente tudo isso aconteceu por causa de $40. Então, assim, é muito absurdo. É muito agressivo, assim, a forma como aconteceu. E, ao mesmo tempo, é super triste quando a gente pensa que, no fim, é isso. Perdeu uma vida, sabe? O Shannon nunca vai voltar. E, cara, ele saiu de casa achando que ele tava indo por um date, né? E também tem aquilo, né? Que você não sabe quem que atirou. Então, o cara também que não atirou também foi preso. Quer dizer, sabe? Você tem uma pessoa que não participou, que não cometeu o ato. Nem tava lá, né? Então, é muito triste, né? É muito triste. E acho que faz pensar muito isso, assim. Porque, de novo, a gente fala aqui da importância... que é olhar para a lei, e também da importância de atualizar, né, isso. A importância da gente também conseguir encontrar formas de ressocializar, né, essas pessoas para a sociedade, encontrar formas de fazer com que as pessoas possam, não sei, recomeçar também, né. O Dr. Lúcio falou uma parada que me marcou muito também, que ele falou que a maioria dos casos que ele... A maioria, tá, né? Ele falou, né? Não é todos, que tem casos que são horríveis e tal. Dos casos que ele defende, né? Como defensor público, é de gente que fez uma cagada, de gente que fez uma burrada, que ficou nervoso, foi lá, pegou uma arma e fez uma coisa assim. Ou, por exemplo, esse caso mesmo. Eram 2 meninos que estavam lá assaltando, pega uma arma, o cara morreu.
Sim. Sabe? São consequências muito graves de uma coisa idiota. Então, Sim. eu achei interessante que o Lúcio falou isso, que o doutor Lúcio falou isso, que realmente ele falou uma parada, todo mundo é passível de cometer homicídio. A gente não pode falar, sabe? Eu não tô defendendo ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele falou e eu fiquei pensando muito nisso, de tipo, as cagadas da vida, né, que podem acontecer e que, nesse caso, pô, eles não são serial killers, eles não são, sabe? Eles são meninos, que nem você falou, e que foram lá por causa de $40, uma burrice. Sim. Então, claro que eles têm que pagar pelo crime, mas eu acho que é um tipo de coisa que a gente tem que pensar, sim, em ressocializar, em pensar como fazer isso, ou se é que, nesse caso, né, eles estão presos para sempre, mas aqui no Brasil tem mais oportunidades nesse sentido, né? É muito diferente de casos de pessoas que matam a esposa, né? Que mata, tipo, com outro sentido. Só para vocês deixarem claro que eu não tô defendendo nenhum assassino, tá? Pelo amor de Deus. No fim, o que a gente tá falando aqui só é que essa é uma discussão muito mais complexa do que a gente pode tratar aqui também rapidamente nessa história, né? A gente tá tratando essa história especificamente. Muitos dos casos que a gente traz aqui são, sim, de pessoas horríveis, são, sim, de pessoas que não têm empatia pela vida humana, que têm desprezo pela vida humana, né? E que também precisa encontrar, sim, meios de trabalhar com essas pessoas, né? Até, assim, no início, antes delas cometerem esses crimes. A gente fala também sobre a importância da primeira infância, né? Porque não existe serial killer com uma infância feliz, gente, sabe? Não sou eu que estou falando, John Douglas falou. Não existe serial killer com uma infância feliz. Então, assim, tem que ter alguma coisa aí, né? Tem que ter um motivo. A gente precisa, sim, conseguir lidar com leis e precisa ter leis que garantam a segurança, a justiça, né, para as vítimas, encontrar algum tipo de resposta, sim, mas a gente também precisa encontrar maneiras do antes, né, do como é que a gente trabalha essas pessoas. Se essa menina, que era uma menina que já estava fugindo de casa, né, alguma coisa ali estava errado, né, talvez. Alguma coisa ali estava errado, talvez pudesse ter sido trabalhado de uma outra forma. Talvez pudesse ter evitado aquilo. E uma última coisa que eu queria comentar, que ele fala ainda na série, que ele sempre tá falando, porque você se meteu com droga. Eram 3 jovens, pelo menos de tudo que eu pesquisei, que eu fui atrás, eles não eram traficantes, eles falaram que iam vender droga e tal, mas pra roubar, mas, eles não eram pessoas que estavam super armadas e que tinham todo um histórico, sabe? Que eu acho que às vezes também a maneira como as pessoas demonizam e usam isso de uma forma meio estranha, né? Do tipo, se a pessoa fuma maconha, ela automaticamente é uma pessoa ruim. Sim. E não necessariamente, sabe? Nossa, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, rapidamente, que no Twitter uma pessoa perguntou pra gente assim, por que vocês sempre falam que fulano usava maconha, e aí ele foi preso, e aí não sei o que lá, porque não sei o que lá, e ele usava maconha. Gente, a gente fala essas coisas não é porque a gente acha nada, Exato. mas é porque geralmente tá lá escrito no boletim de ocorrência, tá escrito em algum lugar, a polícia falou isso, a polícia julga isso, né? Então, ele fumava maconha, então, meu Deus, ele é muito perigoso, sabe? Não é a gente que está falando isso. Exatamente. Eu achei muito engraçado, porque parecia que ele tava falando assim, que a gente tava, tipo, demonizando, né, a maconha. Não, e a gente sabe as várias coisas que a polícia muitas vezes utiliza pra contar uma história. Não só a polícia, né? Mídia, sociedade de uma forma geral. Videogame violento, né? Jogos violentos, escutar heavy metal. Você usa, sei lá, muito delineador preto. Sei lá, as pessoas têm essa coisa, né? Como a gente brincou ali no episódio anterior. Eu tenho cabelo azul, eu não acho que um juiz ia super olhar pra mim. Sabe, eu acho que quando você tem alguma coisa minimamente de diferente, ou que não é lá o padrão aceito, né, a norma da sociedade, automaticamente já diz sobre você, né? Acho que pra gente poder julgar uma pessoa, eu acho que precisa ser além do ela fumava maconha, sabe? Isso não pode, real, assim, ser um motivo pra você falar que uma pessoa é, sei lá, uma criminosa, sabe? Porque ela fumava maconha, isso não faz sentido. Mas são os dogmas, né? São as coisas as prisões que a sociedade se pega e que muitas vezes a gente vê que isso acaba sendo repetido.
Então é isso, gente. Se vocês quiserem ver a threadzinha que a Mabê vai fazer lá no Twitter, é @moduspod. E lá no nosso IGTV a gente também tem dado dicas de séries. A gente sempre posta quando sai episódio novo. Também é moduspod. E se você quiser ajudar a gente a continuar com os episódios, continuar com o nosso editor, continuar com todas as coisas maravilhosas que esse podcast possui, entra lá no catarse.me/modusoperandi para poder nos ajudar. E até semana que vem. Um beijo.